Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a França, que está no grupo D da Copa do Mundo, é ao lado da Dinamarca a favorita a passar de fase, num grupo que tem Tunísia e também a Austrália, então as europeias largam com um favoritismo bastante nítido. Aliás, é inevitável a gente falar sobre o tema favoritismo ao falar da seleção francesa, porque é uma seleção que, além de ser a atual campeã do mundo, reúne um elenco repleto de grandes jogadores e principalmente tem um elenco muito numeroso em relação a opções de qualidade para diversos setores. E tem modificações da Copa de 2018 para cá, a principal delas, o fato de adicionar àquele time ou àquela base um Karim Benzema, que chega como dono da bola de ouro, por exemplo. Então fez uma temporada, aliás, vem de temporadas excepcionais dentro do Real Madrid, assumiu um protagonismo muito maior depois da saída do Cristiano Ronaldo, virou essa estrela mundial e acrescenta ao ataque algo que eleva ainda mais o nível de um time que individualmente já é um dos mais qualificados da Copa do Mundo. Então é claro que a gente fala da França com uma expectativa alta, mas tem outras questões que geram dúvidas, que deixam a França como uma certa incógnita para a Copa do Mundo. Uma delas tem muito a ver com a questão interna mesmo, é entender como historicamente o próprio clima interno já comprometeu campanhas da França, e o outro é olhar para o número de lesões, né? Além da gente ter a lembrança muito viva na mente de quando a França chegou como campeã mundial à Copa seguinte como favorita, que foi na Copa de 2002, né? Tinha sido campeã do mundo em 98, campeã da Euro em 2000, chega à Copa do Mundo de 2002 como grande favorita ao lado da Argentina e acaba caindo na fase de grupos, perde para Senegal no jogo de abertura da Copa, chega aquela Copa com o Zidane machucado, né? O Zidane longe das melhores condições. Então, assim, essa questão lesão, decepção, levando a uma decepção numa fase de grupos de uma Copa em que chegou como favorita, traz uma lembrança um pouco amarga e que tem uma certa relação com a França de agora. Se a gente pensar no número de lesionados da seleção francesa, principalmente se a gente pega a data FIFA de setembro como um ponto de observação, eram mais de 10 jogadores lesionados, muitos deles muito importantes, inclusive. E aí a gente olha para a sequência de preparação e enxerga que parte da espinha dorsal da seleção ideal da França contava com Kanté e Pogba. E muito provavelmente a França não vai ter nenhum dos dois na Copa do Mundo. O Kanté está fora da Copa por conta da lesão. O Pogba, se chegar à Copa do Mundo, não chegará na sua melhor condição. De novo, como eu sempre falo nos vídeos aqui, estou gravando antes, bem antes das listas oficiais de convocações para a Copa. Então estou usando como parâmetro a data FIFA de setembro, algumas notícias do início de outubro. Mas a França dificilmente terá o meio-campo que seria considerado o ideal. Aliás, não terá, partindo do princípio de que o Kanté não estará à disposição. Então, assim, é uma França que naturalmente passa por algumas transformações em relação ao que seria o time ideal. Vamos setor por setor, para a gente falar um pouco sobre as características também da seleção. Alguns setores muito bem servidos, outros com mais dúvidas no ar também. Vamos começar pelo gol. Aliás, antes mesmo da gente falar sobre cada uma das posições no campo, a gente precisa falar sobre o sistema, né? Sobre o desenho tático. A França, na Copa do Mundo de 2018, achou como um ponto de equilíbrio importante a função do Matuidi, que era um meia aberto que, na verdade, encorpava o meio centralizando para dar liberdade para os três homens de frente. Naquela Copa eu estou me referindo a Griezmann como esse meia central, Mbappé como um ponta que virava um segundo atacante por dentro para ter essa liberdade, e o Giroud como 9. Então, se a gente entender que o trio ofensivo da França pede essa liberdade pela capacidade individual que tem e ainda teve o ganho do Benzema, qual que é o caminho da França? Para tentar potencializar as suas individualidades, tentar formar um time que deixe esses jogadores o mais à vontade possível. Então acho que dá para enxergar por aí essa construção de um desenho, de um sistema para a seleção francesa. E o que a gente viu desde o fim da Euro para cá foi uma França jogando cada vez com mais frequência com 3 zagueiros, embora o Deschamps até tenha usado algumas das datas de 2022 para voltar a uma linha com 4. Mas me parece que o sistema mais trabalhado nesse último ano e meio, foi com 3 zagueiros, então me parece que será o sistema base da França para a Copa do Mundo. Se a gente pegar, por exemplo, a Nations League, a França, mesmo quando teve dificuldades coletivamente para enfrentar seleções fortes, por exemplo, contra a Dinamarca na última data FIFA do fim de setembro, ela não abriu mão dos 3 zagueiros quando poderia, se fizesse parte da ideia do Deschamps, pelo menos eu interpretei assim, poderia ter partido por uma modificação tática para jogar com linha com 4, porque com 3 não estava funcionando. Foi superado durante boa parte do tempo do jogo. Mas não, e acho que essa insistência passa muito por tentar criar bagagem, experiência e soluções sem mexer nesse sistema. Então é claro, a gente pode ver a França jogar com linha com 4 ou com 3 zagueiros, mas me parece que a base será com 3 zagueiros. E aí a gente entra já num setor que tem muitas opções, e acho que o sistema com 3 zagueiros acaba privilegiando
privilegiando também a características de vários jogadores que fazem esse papel do zagueiro pelo lado do trio de zaga. Mas vamos lá, o Lloris no gol é um titular absoluto, é uma referência dessa seleção, inclusive na Copa do Mundo vai superar muito provavelmente o Lilian Thuram como jogador com o maior número de atuações com a camisa da seleção francesa na história, então é um ponto importante o Lloris no gol, que foi outro que se machucou na última data FIFA. Indo para a zaga, aí a gente já entra em algumas dúvidas, algumas possibilidades diferentes, porque a França tem um festival de zagueiros, né? A França muito provavelmente é a seleção do cenário mundial com mais opções de zagueiros de qualidade, de potencial. Então daria para fazer uma lista enorme aqui. Eu imagino que na cabeça do Deschamps, a linha ideal tenha o Koundé para ser o zagueiro pela direita, o Varane para ser o zagueiro central e como zagueiro pela esquerda o Lucas Hernandes. Apesar de saber que, por exemplo, um Kimpembe pode ser o zagueiro pela esquerda, Lucas Hernandes é bom prestar atenção também na recuperação dele de lesão, né? Porque a expectativa é de que ele só se recupere já dentro de novembro, talvez até mais próximo do meio de novembro. Então qual vai ser a condição do Lucas Hernandes para ser titular numa Copa do Mundo? Esse é um ponto para a gente observar. Agora, se a gente for falar, só para citar algumas das opções, o Upamecano tende a ser uma opção de zagueiro central pela capacidade de distribuição, mas tendo a achar que para os duelos defensivos é menos confiável do que o Varane, apesar do Varane, ou Varane, né, como a gente se acostumou a chamar, ser um jogador mais experiente, mais confiável defensivamente, apesar dele não ter vivido um grande ciclo depois que saiu do Real Madrid também. Mas acho que ele tende a ser um pilar nesse centro da zaga. Mas se a gente quiser citar outras opções para a zaga, né, eu falei do Kimpembe, você tem Badiashile, Saliba, para citar alguns, o próprio Pavard poderia ser esse zagueiro pela direita, acho que casa com as características dele também, mas provavelmente ele será uma opção na disputa da ala pela direita. E aí a gente entra no papel dos alas. E a ala direita talvez seja a posição mais indefinida do time da França por características diferentes, propostas diferentes. Então, em mente a gente tem que ter o seguinte: a ideia da França ao usar esse sistema é, primeiro, contar com zagueiros pelos lados que têm uma enorme capacidade de cobertura de espaço, atacando, conduzindo bola, se projetando, ou defendendo, fazendo correções, correndo para trás. Isso faz com que o trio de zaga seja confortável nesse sistema. Aí, quando a gente fala nos alas, a gente fala da ocupação dos corredores. E qual a vantagem de ter alas ocupando os corredores para atacar e para defender? Significa não precisar sobrecarregar o papel ou prender demais um dos jogadores de frente. Então, se você tem Griezmann, Mbappé e Benzema, você quer ter os três com liberdade, circulando por dentro, caindo pelos lados, onde eles quiserem jogar. E se você joga com uma linha com 4, meio que naturalmente você precisaria deslocar um desses para jogar pelo lado do campo. É claro, daria para jogar num losango no meio campo também, seria uma alternativa, jogar num 4-3-1-2, o Griezmann sendo esse um atrás de uma dupla de ataque. Mas de uma maneira geral, se você pensa em outros sistemas, num 4-3-3, num 4-2-3-1, você tende a ter, ou num 4-4-2, um deles seria deslocado para o lado e precisaria ter um papel defensivo maior, o que talvez acabasse comprometendo a liberdade que a França quer dar aos seus protagonistas. Porque esses três jogadores da frente podem desequilibrar qualquer jogo a qualquer momento. Quanto a isso, não resta muita dúvida. Agora, para achar esse equilíbrio, a França passa a ter 3 zagueiros e laterais, alas que possam ocupar todo esse corredor, ou esses corredores. Pelo lado esquerdo não tem muita dúvida, o Theo Hernandes é a melhor opção para o setor e é um lateral que tem facilidade pela arrancada, pela potência, para se projetar, para atacar o mais perto da área adversária, para ser esse cara acionado em velocidade numa inversão de corredores e chegar à frente. Então é um jogador que tende a ficar muito confortável pela ala esquerda, diferentemente até de outras das opções testadas, que são alternativas de banco, por exemplo. Quando a gente fala de um Mendy do Real Madrid, tende a ser muito mais interessante para ele jogar numa linha com 4 do que como um ala em que ele ganha uma responsabilidade ofensiva maior. Chegou a ser um dos jogadores testados para a ala pela esquerda. Mas a titularidade tende a ser do Theo Hernandes em condições normais. Na ala direita, como eu falei, aí sim, já tem uma dúvida um pouco maior, porque vai passar muito pelo momento do jogo, pela prioridade do Deschamps, pelo que ele pretende contar no momento ofensivo e também no momento defensivo. Se a gente for falar dessas 3 opções de características diferentes, o Pavard talvez seja mais conservadora. Conservadora no sentido de que é um lateral com origem de zagueiro, que sabe e que é mais forte nos duelos defensivos,
que tem essa capacidade física de se projetar, de gerar uma opção abrindo o campo, mas não necessariamente vai gerar tantas vantagens em jogadas individuais. Não é um cara para driblar, arrancar, criar lances individuais de brilhos que possam abrir defesas. É um jogador que sim, tem a capacidade para atuar aberto, abrir o corredor, se projetar por esse corredor, mas muito mais com uma preocupação para o que vai fazer quando o time perder a bola. No momento defensivo, ele vai voltar, vai fechar, vai se posicionar de uma forma mais conservadora do ponto de vista defensivo. Se a gente quiser pensar na alternativa mais radical, digamos, mais ofensiva, a gente pode pensar na ideia do Coman. O Coman, em estruturas de ataque do Nagelsmann no Bayern, muitas vezes acaba jogando como esse ponta, que se a gente quiser tratar como ala, não está errado. Se a gente pensar nas formas do Bayern atacar muitas vezes com uma linha de 5 no ataque, você pensa num Alphonso Davies virando de lateral, um lateral que vira um ala para atacar todo o corredor. Do outro lado, você costuma ter um lateral mais na base da jogada, muitas vezes o próprio Pavard, o que transforma o ponta pela direita em um ala também, o cara que vai ocupar esse corredor. E é baseado nisso que dá para enxergar o Coman executando essa função sem grandes problemas na fase ofensiva. E aí, é claro, você ganha um jogador com uma enorme capacidade de condução de bola, de drible, de trazer de fora para dentro, de esperar para receber bem aberto e gerar vantagens nesse 1 contra 1. Então é o jogador com mais recurso para um lance individual para atuar pela ponta. E aí a gente está falando de um ala, mas se preocupando muito mais com o que ele vai fazer posicionado basicamente como um ponta. Por isso é uma alternativa bem mais ofensiva. Mas que é possível, foi titular em vários jogos do ciclo, jogando como esse ala pela direita com o Deschamps já nesse desenho. E uma alternativa que acabou ganhando força nessa reta final de ciclo foi o Jonathan Klose, que é um ala de uma história muito interessante quando a gente fala do ponto de vista pessoal e profissional mesmo, porque é um jogador que só foi conseguir jogar uma primeira divisão de campeonato francês já ali perto dos 30 anos de idade, mas conseguiu com o Lens dar um salto muito grande, fazendo boa temporada, aí se transfere para o Olympique de Marselha e agora tem sequência na seleção francesa. E ele talvez seja a opção que fique no meio termo entre as duas que eu citei anteriormente. Se o Pavard é a opção mais conservadora de ter um jogador para ganhar duelos defensivos, se o Coman é uma opção mais ofensiva para ter um ponta jogando na ala, para gerar vantagens com dribles, lances individuais, recebendo bem aberto, o Klose passa a ser uma opção que tem na arrancada a chegada à frente, uma chegada forte ao ataque para tentar gerar o produto final ali, um cruzamento, um lançamento, para acionar os homens de frente que atacam a área. Então ele acaba sendo um jogador que talvez fique um pouco mais equilibrado entre os dois extremos, não são bem extremos, mas as duas opções anteriores que eu citei. Então são 3 jogadores de características diferentes, acho que para estágios, situações, circunstâncias diferentes de cenários das partidas dentro da Copa do Mundo. É até uma curiosidade que eu vou ter de acordo com o adversário, pensar no que passa pela cabeça do Deschamps para escolher uma dessas 3 opções para cada uma das partidas. A gente chega no centro do campo, que é outro ponto crítico, né? Principalmente se a gente pensar que, no mundo ideal, a França pensava em ter Pogba e Kanté como a dupla de volantes. Imagino que nenhum deles será titular na Copa do Mundo, o Kanté está fora por lesão, o Pogba, se chegar à Copa do Mundo, não chegará nas melhores condições. É claro que isso traz um peso para esse setor, mas a gente precisa pensar também na notícia positiva do ciclo, que foi o salto do Tchouaméni. E o Tchouaméni hoje, mesmo se Pogba e Kanté estivessem à disposição, o Tchouaméni brigaria por posição no time titular, pelo nível que ele atingiu primeiro no Mônaco, depois no Real Madrid também, e por ser um jogador que dá mais consistência defensiva, ganhando duelos, interceptando bolas, ganhando divididas, iniciando a saída também como esse primeiro volante. Então talvez até, se a gente fosse pensar no mundo ideal, considerando que o Pogba já não joga com regularidade há bastante tempo, mesmo entendendo que na seleção ele costuma render, talvez a melhor composição de meio campo, até para um time mais equilibrado, dando total liberdade ao trio de frente, talvez fosse ter Tchouaméni e Kanté, porque você ganharia uma enorme capacidade de recuperação de bola com jogadores que poderiam conectar essas peças de frente, e sem deixar o Kanté como um primeiro volante, digamos, porque o Kanté funciona melhor tendo liberdade para ocupar uma área maior do campo, para sair para fazer duelos, para conduzir a bola da defesa para o ataque, iniciando as transições, para se projetar e aparecer na entrada da área adversária. Então essa liberdade para o Kanté casaria muito, complementaria muito com o Tchouaméni. Mas o Kanté não é opção. E aí, se o Pogba também não é opção, a França perde um aspecto que é muito importante,
que é a capacidade dos lançamentos, dos passes, de acionar o trio de frente. Porque se o trio de frente tem total liberdade, é um trio decisivo, como que funciona essa conexão desse bloco de trás com o trio de frente? O Pogba era o jogador com maior capacidade técnica para fazer essa conexão, essas ligações e acionar esses jogadores com vantagens. Eu até vou falar um pouco sobre isso, sobre como a França joga em relação à postura com e sem bola, mas nesse aspecto o Pogba acaba fazendo muita falta. E aí a gente entra numa grande interrogação, porque a França tem muitas opções, tem para alguns setores, para o centro do campo, a partir do momento em que perde esses dois jogadores, não tem uma outra opção à altura, testada, consolidada. Muita gente vai falar do Camavinga. O Camavinga é um jogador com uma evidente capacidade de mudar cenários de jogos, mas eu entendo mais como uma opção vindo do banco do que como um cara que vai começar a Copa do Mundo como titular. Pode até ser que ganhe a posição. Já mostrou no Real Madrid uma capacidade enorme para mudar jogos vindo do banco. Agora, na seleção francesa ele ainda não conseguiu convencer, teve uma oportunidade contra a Dinamarca na última data FIFA em setembro, não jogou bem, foi até criticado pelo Deschamps inclusive, então eu tendo a olhar para esse ciclo e imaginar que na cabeça do Deschamps, Rabiot e Guendouzi estejam à frente. Principalmente o Rabiot tende a ser o titular, por mais que muita gente naturalmente critique, é claro que tem uma queda considerável de qualidade e até de confiabilidade, né? Porque o Rabiot é um jogador bem menos regular na questão do que ele entrega, com e sem a bola, mas tende a ser esse jogador para atuar ali ao lado do Tchouaméni nessa formação, nessa composição de meio campo. E aí a gente chega ao trio de frente, que como eu falei é o grande trio, dificilmente a gente vai achar na Copa do Mundo um outro trio de ataque com tanta capacidade para desequilibrar como o trio de ataque da França. Porque o Griezmann, por mais que muita gente possa contestar o desempenho dele em clube, na seleção ele é uma das peças mais importantes, porque ele vira esse camisa 10 mesmo, esse armador, o cara que vai direcionar os ataques, que vai fazer a ligação, que vai buscar a aproximação, então ter essa liberdade para circular a partir do centro, para ele significa ficar mais perto do setor da bola. E para a França, quanto mais o Griezmann participar do jogo, melhor. E o Griezmann acaba sendo quem direciona também essas inversões para os alas. Não só ele, o Tchouaméni também acaba tendo esse papel, quem jogar ao lado do Tchouaméni também vai ter esse papel para acionar os alas dos dois lados, gerando vantagens. Já que a ideia é ter Griezmann, Benzema e Mbappé o mais próximo possível. Se você tiver esse trio jogando com muita aproximação, as tabelas vão sair, as defesas serão abertas pela capacidade individual desses jogadores. Mas tem outro aspecto aí que a gente entra, que é a França, embora tenha todos esses grandes jogadores, ela não necessariamente é uma seleção que faz questão de ter a bola o tempo inteiro. E ela também não é uma seleção que vai ser a mais agressiva quando não tiver a bola. Então não é a seleção que necessariamente vai pressionar. Pode fazer isso em determinados cenários, é claro. Mas é uma seleção que em vários momentos não vai se incomodar tanto em ficar menos com a bola. Porque aí surge um cenário que é dos mais interessantes. A França com a bola tende a ter os zagueiros pelos lados se projetando, iniciando essa saída, ganhando metros e progredindo, buscando muitas vezes os alas. Os alas vão atacar bastante os corredores, vão aparecer como pontas, dependendo de quais sejam as escolhas, especialmente para o lado direito. Os três da frente vão circular pelo campo e vão se alternar. O Benzema vai sair da área para gerar opção porque é um ótimo armador. O Griezmann pode atacar a área, mas pode virar praticamente um terceiro meio-campista. O Mbappé pode ser esse jogador que circula para buscar tabelas, mas é um grande infiltrador também. Então, no momento com bola, esse tende a ser o desenho da França. Mas no momento sem bola, o que a França quer é baixar um pouco mais as linhas, porque isso vai trazer um outro grande benefício. Tentar explorar o Mbappé com espaço para atacar em profundidade. E aí tá uma característica, uma virtude que faz do Mbappé um jogador único no cenário mundial. Talvez nenhum outro jogador no mundo gere tanta ameaça no espaço vazio sendo lançado em profundidade como o Mbappé. Então isso é um dos pontos que faz o Mbappé ser um dos jogadores mais perigosos e com maior potencial para ser protagonista no mata-mata, por exemplo. Se você pensar um grande enfrentamento em que as duas seleções vão se atacar e se alternar dentro dos cenários de avançar linhas ou baixar linhas. Porque nesse cenário, o Mbappé pode fazer estrago. E é por isso que para a França, em alguns momentos, baixar as linhas sem ser necessariamente tão agressiva é interessante. Primeiro que você não desgasta tanto os jogadores de frente. E é claro que para isso você vai precisar ter nesse linha de 5 e mais 2 volantes, eventualmente o Griezmann baixando para ser um terceiro meio-campista, vai precisar ter bastante coordenação para não deixar tantos espaços. Mas no momento em que você recupera a bola, a saída rápida tende a ser fatal. Porque você tem um Mbappé, um Benzema para continuar essa ligação, um Griezmann para direcionar e para lançar, e aí é que faz muita falta o Pogba, porque o Pogba é outro jogador que inicia essas transições como poucos jogadores no futebol mundial, mas tendo o Mbappé para atacar esses espaços às costas de uma defesa adiantada do adversário,
a França tem muitas chances de gerar vantagem, matar partidas, ganhar jogos a partir disso. Então é uma seleção que nem sempre, coletivamente, é das mais convincentes, nem sempre é das que mais agradam. Aliás, a França tem até um histórico, mesmo nesse ciclo, já como campeã do mundo, antes e depois, de não jogar bem muitos dos jogos em que é muito favorita. Agora, quando vai para um enfrentamento mais direto com seleções fortes, ela tem uma capacidade de atacar e aproveitar os espaços que outras seleções não têm com essa qualidade, com essa aceleração, essa agilidade que o Mbappé tem. E por isso ele é naturalmente uma das grandes estrelas para a Copa do Mundo, tende a ser pelo menos, a expectativa em cima dele é muito grande. Esse trio de ataque da França é realmente capaz de ganhar qualquer jogo. Mas, como eu falei lá no início, um ponto crítico é pensar em qual será a condição física do time titular da França. Como chegarão esses jogadores? Porque a França tem muitas preocupações com lesões se a gente pegar esses últimos 2 meses antes da Copa do Mundo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.